Hoje eu vou falar para vocês sobre o chapéu de sol. E normalmente o que eu falo aqui sobre o chapéu de sol? O fruto dele é bom para os rins, a folha dele é para metástase de câncer, evita metástase, a castanha dele é boa para ejaculação precoce. Aí eu fiquei insatisfeito com isso. Chamei a minha equipe, chamei a minha querida Adriana Longatti. E a Adriana a gente faz a pesquisa, né? A Adriana faz a pesquisa. E ela criou um documento para mim que tem 305 páginas só sobre o chapéu de sol. Casca do tronco, folha, fruto, tudo. A gente vai, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente entende, a gente transforma em conhecimento. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 propriedades do chapéu de sol que você precisa conhecer. O chapéu de sol é uma planta muito comum, que a gente encontra praticamente no Brasil inteiro. Ela não é brasileira, ela vem da Índia. O nome científico dela é Terminalia catapa. Existem várias espécies de Terminalia no mundo. A que a gente mais encontra no Brasil, plantada aqui, é a Terminalia catapa, que é o chapéu de sol. Ele protege o fígado, ele protege o rim, protege até o coração, o sangue, o sistema nervoso. Se preocupar com toxicidade do chapéu de sol, na minha opinião, não precisa. A não ser as gestantes. Porque as gestantes a gente não sabe qual é a condição dessa gestação e tudo mais, e nem tem uma pesquisa muito clara e específica sobre o uso do chapéu de sol na gestação. Então, as gestantes, a gente vai recomendar que elas procurem acompanhamento médico ou terapêutico especializado para realizar qualquer tratamento com plantas medicinais. E a gente vai falar hoje sobre as folhas, basicamente, do chapéu de sol. Esse é o chapéu de sol. Eu vou falar hoje para vocês de 3 propriedades medicinais do chapéu de sol que você precisa conhecer. Eu trouxe 2 pesquisas científicas aqui para vocês para provar que o chapéu de sol trata diabetes. A primeira é essa aqui, é uma pesquisa indiana que avaliou a atividade antidiabética do extrato aquoso, ou seja, feito com água, das folhas da Terminalia catapa durante 21 dias em animais diabéticos induzidos por aloxana. A aloxana é um produto químico que causa uma diabetes nos animais porque ela prejudica o pâncreas. A glibenclamida, que é o medicamento convencional para diabetes, foi usado como droga padrão. O grupo 1 recebeu uma solução de água com sal. Então ele é um grupo normal. O grupo 2, ele é um diabético que não recebeu nada, para a gente ver como ficou esses animais diabéticos. E o 3 é um diabético que recebeu a glibenclamida. Os grupos 4 e 5 foram tratados com extrato de folha. Qual foi o resultado? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse gráfico aqui desse lado. Quando eu olho a barra roxa, esse é um animal que é diabético. Olha como está alta a glicemia dele na barra roxa. Passa de 300 a glicemia. Na barra vermelha, eu tenho a glibenclamida. 21 dias depois, a glibenclamida está nessa linha vermelha aqui, ó. Ela conseguiu baixar a glicemia para mais ou menos uns 130, 140. Ela baixou a glicemia. E o chapéu de sol? Essa barra amarela aqui é o chapéu de sol. Olha só a linha amarela. A linha amarela vai até 170, 180 mais ou menos. Então, de 300, o chapéu de sol conseguiu ter um resultado bem próximo da glibenclamida, do medicamento comum. Então, olha que legal esse resultado. Ele também não traz os efeitos colaterais da glibenclamida. E outra coisa, a folha do chapéu de sol pode ser usada em associação com outras plantas que também tratam diabetes, como folha de goiaba, folha de pitanga, folha de graviola, folha de mamão, folha de manga. Tudo isso pode ser usado em associação com o chapéu de sol para você ter resultados melhores ainda. Mas de baixar de 310 essa glicemia, baixar para 170, 180, é um super resultado em 3 semanas. Então, vale muito a pena utilizar o chapéu de sol. A gente teve aqui ainda uma outra pesquisa, também indiana, que avaliou a atividade antidiabética dos extratos do fruto verde do chapéu de sol. Não é o fruto maduro, é aquele fruto verde do chapéu de sol. Ele foi usado e pode ser usado para fazer tintura, para fazer chá, até para fazer suco. Ele foi utilizado por 21 dias em animais diabéticos também. Também tiveram diabetes induzida por aloxana. E a glibenclamida, mais uma vez, foi utilizada como medicamento que controla a diabetes. O grupo A recebeu só água com sal. O grupo B era o diabético que não recebeu nada. O grupo C recebeu a glibenclamida e o D, o E e o F foram tratados com o extrato da fruta. Tem 3 extratos diferentes. Tem um extrato feito com éter, não interessa pra gente, a gente não usa éter. Um feito com metanol, que também a gente não utiliza metanol. E um feito com água. Esse sim interessa pra gente, porque é o extrato que a gente consegue fazer. Feito com água, na forma de suco, na forma de chá, a gente consegue fazer. Então vamos ver o efeito do extrato aquoso do fruto verde do chapéu de sol. O que aconteceu? Essa linha mais alta aqui, ó, tá vendo a linha azul?
Depois de 21 dias, o animal diabético sem tratamento nenhum, ele ficou aqui, ó, em mais ou menos 260 de glicemia, ou seja, estava muito alta a glicemia dele. Aqui embaixo eu tenho a glibenclamida na linha vermelha e a glicemia ficou mais ou menos em 90 desses animais. Olha só como baixou a glicemia bem deles. E nessa linha laranja tem o nosso extrato aquoso, que está mais ou menos em 100 a glicemia dos animais com o extrato aquoso, ou seja, o extrato do fruto verde do chapéu de sol conseguiu normalizar a glicemia. O resultado é muito bom. Você pode pegar os frutos verdes, pode tirar aquela parte verde dele, tem uma amêndoa dura dentro. Só aquela parte você pode ralar num ralador, por exemplo, de metal, e usar ela para fazer o chá, para fazer o suco, para fazer tintura. Você pode utilizar e fazer o tratamento também. Muito legal esse resultado. Então, a gente tem duas partes dessa planta, que é a folha e o fruto, trazendo esses resultados incríveis no tratamento da diabetes. O nosso querido chapéu de sol também trata hipertensão arterial. Como é que isso acontece? Essa pesquisa foi realizada na Nigéria. Os pesquisadores testaram os efeitos dos extratos das folhas e da casca do tronco da Terminalia catapa, que é o chapéu de sol, na redução da pressão arterial dos animais normais e animais hipertensos, em comparação com o captopril. O resultado mostrou que, em todos os marcadores de hipertensão, o resultado da dose mais alta do extrato da folha foi melhor que o captopril em controlar as alterações causadas pela ciclosporina. Ciclosporina é um medicamento, um dos efeitos colaterais que ela tem é aumentar a pressão arterial. Desta forma, compreendemos o potencial das folhas do chapéu de sol no controle da hipertensão arterial. Os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem e relaxam. O que é que faz o meu vaso sanguíneo se contrair? Existe uma proteína chamada angiotensina. Ela é produzida no nosso corpo na forma de angiotensina 1. A angiotensina 1, ela não causa essa vasoconstrição. Aí existe uma enzima no nosso corpo chamada enzima conversora da angiotensina. Ela pega essa angiotensina 1 e transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela fecha o meu vaso sanguíneo. A pressão arterial sobe. A angiotensina, então, 2, ela fecha o vaso sanguíneo. Se é a enzima conversora de angiotensina que transforma a angiotensina 1 e a angiotensina 2, se eu paralisar essa enzima conversora de angiotensina, ela não vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Se eu tenho menos angiotensina 2, a minha pressão arterial cai. Tudo bem? Esse é o mecanismo. O que nós estamos vendo naquele gráfico é justamente a inibição da enzima conversora de angiotensina. Então, eu estou reduzindo a angiotensina 2 no organismo, o que causa uma queda de pressão arterial. Preste atenção agora no gráfico. Nível normal da enzima conversora de angiotensina do animal normal, ele não é hipertenso, aqui na linha azul. Quando eu dou o extrato da folha do chapéu de sol, ele cai pela metade a enzima conversora de angiotensina, a pressão arterial cai junto. A barra preta aqui, ela é o animal hipertenso sem tratamento. Ele recebeu a ciclosporina e aí ele ficou hipertenso. A quantidade de acetilcolina dele subiu de mais ou menos 15 aqui, ela subiu para quase 30. Então, praticamente, quase dobrou o nível da enzima conversora de angiotensina dele. Praticamente dobrou o nível da enzima. Isso causa elevação da pressão arterial. Essa barra laranja aqui é o captopril. O captopril conseguiu baixar a pressão arterial até quase o normal. Se você olhar o branquinho aqui do lado, você vai ver que o normal ainda está um pouquinho abaixo. Então, o captopril foi bom, normalizou a pressão, mas não conseguiu chegar exatamente no nível inicial da pressão arterial. Quando eu dou a folha do chapéu de sol, mesmo o animal hipertenso, mesmo o animal que recebeu ciclosporina, eu consigo baixar a pressão arterial dele melhor do que o captopril e abaixo da pressão normal. Isso quer dizer o quê? O nível de enzima conversora de angiotensina dele caiu muito mais utilizando a folha do chapéu de sol do que o captopril. Então, para controlar a pressão arterial, a folha do chapéu de sol serve sim. Isso aqui é só para vocês compararem o normal, que é o azul, com o animal hipertenso que tomou a folha de chapéu de sol. Olha como ficou abaixo do normal, tá vendo? A linha verde aqui é a linha do chapéu de sol. Ficou abaixo do normal
mesmo com animal hipertenso. Vamos falar agora do terceiro problema que o chapéu de sol pode tratar e você precisa conhecer, que é a gastrite. Uma pesquisa realizada no Brasil avaliou o efeito gastroprotetor do extrato aquoso por infusão, é um chazão, viu, gente? Das folhas de Terminalia catapa, que é o chapéu de sol, administrado oralmente aos animais durante 3 e 6 dias contra lesões gástricas causadas por lesão de isquemia e reperfusão em ratos. O que é isso? Gente, isquemia e reperfusão, eles travam os vasos sanguíneos importantes do estômago e isso impede que o estômago, isso é isquemia, eles fecham o vaso sanguíneo com uma pinça, isso impede que o estômago regenere a mucosa dele. Aí o que acontece? Da gastrite, da úlcera. Aí depois eles fazem reperfusão. O que é reperfusão? Eles soltam esse vaso sanguíneo de novo e o sangue volta a circular. Aí quando o sangue volta a circular, eles tratam para ver o que aconteceu. Mas a isquemia é um jeito de causar a gastrite nos animais. O losanprazol foi usado como droga padrão. Um grupo foi tratado antes da isquemia e reperfusão. Então, antes de causar a isquemia nos animais, eles deram os extratos e o losanprazol para ver como é que se impediria a formação de úlceras nos animais. Então, eles foram tratados antes da isquemia e reperfusão. Isso foi 3 dias antes. Aí causou isquemia e reperfusão e eles avaliaram o que aconteceu. O outro grupo foi tratado 24 horas depois da isquemia, ou seja, já tinha úlcera, e eles foram tratados por 6 dias. Então, no primeiro grupo foi verificado se evitava formar úlcera, e no segundo grupo foi verificado se tratava a úlcera que já existia. Aí o que se mostrou aqui? Que o pré-tratamento, ou seja, tratar antes os animais com extrato, foi eficaz na prevenção das lesões em relação com o grupo controle, mas não foi tão bom quanto o losanprazol. Agora, o grupo que tratou depois, reduziu a área de lesão, os animais que trataram depois da isquemia, já tinha úlcera, eles foram tratados com esse chá de chapéu de sol. E aí eles conseguiram reduzir 95% a 89% da formação de úlceras, dessas úlceras que estavam formadas. Eles cicatrizaram. Então, o resultado é melhor para quem já tem a úlcera do que para quem quer evitar a úlcera. Vamos ver aqui no gráfico. A primeira tabela de cima é do antes. Então, os animais que tiveram antes da reperfusão, né, eles tomaram só água. 3 dias antes, eles começaram a tomar água. Eles tiveram 13,2 milímetros quadrados de lesão. Os animais que tomaram losanprazol antes da isquemia tiveram só 2,1 milímetros quadrados de área lesionada. Uma redução muito significativa. Os animais que usaram a Terminalia catapa a 100 miligramas de chá, conseguiram reduzir para 6,1. Então, assim, não foi tão bom quanto o losanprazol, mas foi bom e funcionou. De 13,2 caiu para 6,1. Então, ele ajudou significativamente a evitar a formação de úlcera. Agora, vamos ver os animais depois da reperfusão. Eles já tinham úlcera e foram tomar o chapéu de sol para tentar cicatrizar o estômago que já estava machucado. Então, os animais que já estavam machucados e só tomaram água durante 6 dias, eles tinham 56,3 milímetros quadrados de área machucada no estômago. Bastante. Os animais que tomaram losanprazol tinham 38,2 milímetros quadrados. Caiu significativamente. Caiu 18 milímetros quadrados, mais ou menos, 18,5. Caiu. E os animais que usaram o chapéu de sol? O animal que tomou 30 miligramas por quilo de peso tinha só 3 milímetros quadrados de lesão. Ele reduziu 94,6% a área lesionada. O outro animal aqui que tomou 100 miligramas tinha 6,2 milímetros quadrados machucados. Ele reduziu 88,98% da área lesionada. Ou seja, o chapéu de sol é um bruta de um remédio para tratar a úlcera gástrica, principalmente quando ela já existe. Ele ajuda a evitar, mas principalmente quando já existe a úlcera gástrica, a folha do chapéu de sol é um excelente tratamento para resolver esse tipo de problema. Então, a gente pode tratar diabetes utilizando a folha e o fruto verde do chapéu de sol. A gente pode tratar a hipertensão arterial com as folhas. E a gente pode tratar a gastrite e a úlcera gástrica com as folhas também. Tudo isso com o nosso chapéu de sol. Olha que legal. Compartilhem. Compartilhar salva vidas, beleza?